Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre es? Es Daniel Mayer. ¿Y usted de qué país pertenece? ¿Cómo? ¿De qué país pertenece? Yo soy de Brasil, soy brasileiro. Ya. Usted está en contra de la ideología de género. ¿Por qué sería esta razón? Nós somos no Brasil, que nós também estamos passando por momento difícil em que os setores progressistas, de esquerda, liberais, querem implantar a ideologia de gênero nos currículos escolares. No Brasil, no caso, nos 3 níveis da federação. Mas há um movimento crescente e também de conscientização das pessoas para os males que isso significa para a educação das crianças, né? No fundo, significa que o Estado, infiltrado pelas esquerdas, quer tirar o domínio das crianças dos pais, né? E principalmente nós, como católicos, nós não podemos renunciar ao direito dos pais de educar os seus filhos. Na verdade, são duas coisas: é você inverter a sexualidade, né, você iniciar as crianças numa educação que não é adequada para a sua idade, e ao mesmo tempo o movimento por trás é de você retirar o poder dos pais sobre os seus filhos. Y lo otro, ¿usted cómo ha visto cómo el gobierno ha implementado la ideología de género? O governo começou a implementar isso a partir dos anos 2000, 2002, quando a esquerda nacional subiu ao poder com o Partido dos Trabalhadores, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não o apoiou diretamente. Essas coisas são feitas de modo muito sutil, com os movimentos sociais apoiando. A esquerda possui toda uma agenda de infiltrar-se, de fazer com que as coisas vão parecendo normais, e aos poucos os programas vão aparecendo. São introduzidos nas legislaturas, são apresentados planos de governo, muitas vezes sem muita publicidade, mas de forma muito sutil, para que a população não perceba. Então todos têm que estar muito atentos ao que é votado nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, para que tudo aquilo que venha de proposição legislativa das esquerdas seja fiscalizado continuamente. Ou então certamente será aprovado. Acredito que o caso do Chile tenha sido aprovado assim, sem as pessoas saberem do que se trata. É exatamente isso que eles fazem. Usted me había dicho que se dedicaba a ser abogado en Brasil. Sí. Usted en el área judicial, ¿qué cree que va a pasar con respecto a la ideología de género? No Brasil, nós recentemente tivemos um plano nacional aprovado pelo Congresso Nacional, mas a ideologia de gênero foi rechaçada. Juridicamente, nossa Constituição é aberta. É o problema das nossas constituições nacionais. Ela é aquilo que a Suprema Corte diz que ela é. E atualmente a Suprema Corte no Brasil, ela está muito ideologizada, muito dividida, depois de quase 14 anos de indicações pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Então é uma verdadeira incógnita, não se sabe o que pode acontecer, mas de modo direto não há uma proibição para que a ideologia de gênero seja aprovada por leis. Não há uma proibição, entendeu? Então, caso ela seja aprovada um dia, pode ser questionada na Suprema Corte, mas o resultado é imprevisível. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa con respecto a los colegios, los jardines infantiles allá en Brasil con respecto a esta ideología? ¿Los padres de familia saben que a los niños de alguna forma los están indoctrinando en ideología de género y ellos se les informa de esto? Na verdade, os pais só ficam sabendo quando as coisas estão acontecendo, com os materiais escolares que são introduzidos, né, com os livros que são dados no início do ano. Mesmo nas escolas privadas no Brasil, que têm os melhores sistemas de ensino, muitas vezes os pais são pegos de surpresa. Mas o que as pessoas têm observado por vídeos no YouTube, na internet, muitas vezes os professores ensinando posições sexuais para as crianças, ensinando a dançar de modo bastante sensual, as aulas de direitos sexuais, as aulas de sexo, muitas vezes já ensinam para crianças pequenas o que é que ocorre, tá entendendo? Então as coisas vão se degradando dessa forma. Então os pais têm que ficar muito atentos. E também há bons professores que rejeitam essa ideologia. Por isso, cada caso particular tem que ser analisado. Cada caso é um caso diferente, entendeu?
Aquí en Chile, por ejemplo, en los colegios han instaurado los baños mixtos, que son hombres y mujeres vayan al mismo lugar, pero a veces también pueden ser que entren, se ve el caso de que entren professores hombres em baños de mujeres ou de meninas. Sim, no Brasil isso tem variado muito, não há algo nacional. Como o Brasil é um país muito grande, somente leis nacionais e federais que têm uma abrangência grande, mas não tem como especificar, depende muito de cada localidade, de cada estado, exceto quando se leva um caso local para a Suprema Corte. Né? E então, nesse caso dos transgêneros, das pessoas que fazem mudança de sexo, eu desconheço alguma decisão da Suprema Corte que tenha obrigado, né, o poder público a criar esse terceiro banheiro. Agora, há sim decisões que autorizam que pessoas que mudaram de sexo possam utilizar, por exemplo, se um homem muda de sexo e passa a se chamar com um nome feminino, ele possa também utilizar o banheiro feminino. Há algo desse tipo, mas não a criação de um terceiro banheiro. Aquí también en Chile estamos pasando otra cosa que es el aborto libre. ¿Usted qué opina con respecto a eso que pasa en Brasil también? Em Brasil há uma discussão profunda sobre a aprovação do aborto, dessa vez de forma direta, na temática das eleições que ocorrerão em outubro. Apenas um candidato se pronunciou de forma contrária, que se for eleito presidente ele irá vetar qualquer lei que aprove o aborto, ou melhor, que estenda o aborto além das possibilidades legais que atualmente existem no Brasil, que é o caso de estupro, que é o caso quando a mãe corre risco de vida, e no caso dos anencéfalos, que foi discutido na Suprema Corte. Mas os partidos progressistas querem que o aborto seja liberado a partir de algumas semanas depois da concepção. Então, embora isso seja um tema que cabe ao Congresso Nacional discutir, os candidatos à presidência do Brasil também estão tomando posição a respeito disso. Mas, majoritariamente, a população brasileira é contra. Cerca de 70% da população brasileira é contrária a qualquer modificação da lei atual. Está en contra del aborto. Sí. Ahora, todo esto, ¿ellos qué tipo de aborto quieren? ¿Aborto hasta los 9 meses? ¿O hasta cuándo? Eles querem, eu não me recordo direito, mas a partir da terceira semana, até a terceira ou quarta semana. ¿Tercera o cuarta semana? Sim, algo semelhante. Aquí en Chile nosotros tuvimos, el año pasado, sacaron el aborto en 3 causales por violación, por malformación del feto o por inviabilidad de la madre. Ahora, después de un año, quieren hacerlo a las 14 semanas. Después de eso, mais ou menos isso, 12 a 14 semanas. Después de eso vamos a terminar como en Estados Unidos, que existe el aborto tardío, que es casi a los 8 meses, un poco antes. Están matando completamente un humano formado. Sim, e no Brasil o movimento é semelhante. Essas regras internacionais não são peculiaridade do Chile. Há um movimento internacional disso, das fundações americanas que patrocinam o aborto. Existem planos concatenados. É a mesma coisa que eles jogam no Brasil, que já fizeram acontecer no Uruguai e quiseram fazer aprovar na Argentina. Sim. Agora, digamos, a bola da vez, como se diz, são os países sul-americanos. Então as políticas são as mesmas. Aquí en Chile quiere instalarse una clínica llamada IPPF, Instituto Professional Planned Parenthood, que es una institución de una clínica abortera que trata, que a través del Congreso ha tratado de meter dinero para que sea libre el aborto, para que puedan financiarse, puesto que en Estados Unidos Donald Trump cortó ¿cómo se llama? El financiamiento a estas instituciones y la echó de cierta forma de Estados Unidos. Claro. Ahora yo sé que Bolsonaro está en contra de esto y no sé si los podrá hablar un poco más de Bolsonaro también respecto al aborto. Sim, o deputado Jair Bolsonaro, ele é proveniente das Forças Armadas, ele é aposentado das Forças Armadas e ele é evangélico de religião. E ele, nos últimos anos, nos últimos meses, ele soube incorporar bastante essas demandas mais populares, mais autênticas da população, dos valores conservadores. Ele evoluiu com o tempo. O deputado Jair Bolsonaro atual também já mudou de posição em muitas coisas. Ele aprendeu, ele absorveu, mas originariamente ele sempre foi um conservador. Ele sempre lutou contra a corrupção, sempre foi contra os comunistas. Sempre lutou contra a ideologia de gênero. No Brasil ele foi um dos principais deputados que foi contra o que nós chamamos de kit gay. Kit gay que queriam fazer aprovar e distribuir pelas escolas sem que os pais soubessem. Ele foi um dos primeiros a levantar essa bandeira.
Então ele conta com um apoio muito grande da população nesse sentido. Nós esperamos que as eleições sejam limpas, que não haja fraudes, porque ninguém confia nas urnas eletrônicas. No Brasil se vota com urna eletrônica. Então nós esperamos que efetivamente sejam eleições limpas. Uma grande parte da população mais conservadora, contra a corrupção, contra a ideologia de gênero, as ideologias de esquerda, está muito em favor do deputado Jair Bolsonaro. Não acreditem nas notícias internacionais que vêm do Brasil. Se vocês chilenos quiserem saber de alguma coisa do movimento de esquerda, ou melhor, de direita no Brasil, é melhor pela internet. Aquí en Chile, igual José Antonio Kast quería salirse de la ONU, salirse de organismos internacionales para que no puedan afectar en la soberanía, al igual que Bolsonaro. Sim, também. O deputado Jair Bolsonaro ele é muito patriota. Então ele é contra essas interferências internacionais, ele é a favor do controle de fronteiras. O Brasil tem fronteiras muito grandes, ele quer melhorar também os equipamentos da polícia, né, tanto militares quanto das forças federais, né, dentro das possibilidades dele. Eu, pessoalmente, não acredito em salvadores da pátria. E eu acredito que em política ninguém deve depositar tantas esperanças num homem só. Mas no momento é ele que incorpora, apesar dos seus defeitos pessoais, às vezes dos seus erros, mas ele incorpora todo o ideário, todas essas ideias, toda essa carga que nós trazemos e nós pretendemos. Ninguém deve votar num candidato pela caricatura dele, pela imagem que ele apresenta ali para o eleitorado, mas deve votar num candidato por aquilo que ele representa, pelas suas ideias, pelo seu background. É por isso que eu particularmente declaro meu voto para o deputado Jair Bolsonaro. Una consulta, ¿usted qué piensa acerca del logro del movimiento Pro Vida en Argentina? Porque allá en Argentina ganó el movimiento contra el aborto libre, allá en el Senado. En Argentina se dio un movimiento muy multitudinario donde fueron iglesias, pastores, un movimiento civil en general transversal, científicos por supuesto, el cual estaban todos en contra del aborto y lograron que se revocara el aborto libre. ¿Qué piensa usted de eso y qué piensa usted de lo que va a pasar en América Latina? Eu penso que a derrota da tentativa de se liberar o aborto na Argentina foi uma inspiração para todos os demais países. Porque pela presença religiosa na formação do povo sul-americano, a maioria das populações são contra o aborto. E essas ideias patrocinadas por essas fundações internacionais, elas são todas estrangeiras. Elas vêm de fora querendo alterar as nossas legislações. E, digamos, a Argentina foi um balão de ensaio. Foi uma experiência que, graças a Deus, foi barrada e que serve de inspiração para todos nós. E eles demonstraram algo muito interessante. Temos que fiscalizar os políticos. Sim. O presidente Maurício Macri assumiu o compromisso de não levar adiante essa agenda. E no final, foi ele mesmo que autorizou essa discussão no Congresso. Então, é uma contradição. Seja de direita ou seja de esquerda, nós temos que ficar vigilantes. Sempre, sempre. Porque na política, a política é a arte do possível. Não há salvadores da pátria. Então a população tem que se organizar, tem que fiscalizar, tem sempre que estar, porque um homem só não é capaz de fazer. Então o que os argentinos nos ensinaram? Nós temos que nos organizar desde nível local até nível nacional. Entrar em contato com os parlamentares, nos fortalecermos, fazermos vídeos na internet e principalmente deixarmos nossas diferenças de pensamento, de religião, ideológico um pouco de lado nesse momento. No Brasil, nós conservadores às vezes dizemos que há uma aliança estratégica entre evangélicos, protestantes e católicos, porque nós temos que lutar contra uma agenda comum, que é contra a ideologia de gênero, que é contra o aborto. Nos nossos púlpitos nós temos ainda a liberdade de falar o que quisermos, e até mesmo com as pessoas que não têm nenhuma religião, mas que são contra. Claro, então nós temos que deixar um pouco a vaidade de lado, as nossas diferenças, para lutarmos contra o inimigo comum, que é forte, que é organizado, que tem dinheiro e que tem influência. Sí, en ese caso sería la ONU y los demás que están ahí, por ejemplo, Michelle Bachelet. Eu não diria ONU, mas seriam todas, porque a ONU é só um instrumento. Sim, seriam todas as organizações que têm esse propósito.
seja temporariamente a ONU, seja as organizações, as ONGs aborteiras, sejam todos eles. Quem levantar essa bandeira, ela tem que ser incluída no nosso rol de lista de luta. Entendeu? Mas os nossos irmãos argentinos nos inspiraram a lutar contra. No Brasil nós assumimos até as cores também, por incrível que pareça, de azul, né? Porque eles nos inspiraram bastante. Então, o movimento pela vida, azul e branco. Eu acho que é um movimento que pode se espalhar. E criando contatos, laços, nós podemos trocar mais ideias, sem dúvida. Bueno, en general el movimiento pro vida y en contra de la ideología de género ha sido muy masivo en países como Perú, Argentina, Colombia, y creo que también Brasil. Acá en Chile nosotros estamos despertando, estamos empezando a movilizarnos. De hecho, el 27 de octubre va a haber una marcha contra la ideología de género, pero nosotros hemos sido un poco más... Estamos un poco más dormidos. Estamos un poco más dormidos respecto, yo no sé, cuál es la diferencia entre los países donde esto ya el pueblo se levantó, fue a luchar y derogaron estas leyes, y acá, no sé cuál es su visión como brasileño que está acá en Chile. Eu creio que o procedimento é o mesmo. Ele vai modificando conforme as tradições e as possibilidades em cada país. No Brasil, somente agora é que se fala em ampliação do aborto. Era coisa que há 10 anos não se falava de forma alguma. No Chile talvez esteja começando agora, na Argentina já foi um pouco mais além, mas eles vão tentar sempre os mesmos passos. É sempre o mesmo procedimento, ora recuando, ora avançando. Nós podemos aprender com eles isso. A gente ora bate, mas também recua estrategicamente, mas nunca para. O segredo é não parar nunca, ficar sempre atento, porque eles também não irão desistir. A política é sempre essa, sempre. Querer sempre manipular a sociedade, criar um mundo novo, um homem novo, como da cabeça deles, né? Sí. Claro, sí, y como otra forma que lo han tratado de hacer, que aquí en Chile por lo menos introducieron ilegalmente varias personas que son de otros orígenes de países, como en este caso haitianos, que usted le está contando antes. A questão migratória, eu penso que é uma questão complexa e ela deve ser vista de vários ângulos. Porque, de fato, é um princípio, inclusive, cristão, você acolher pessoas que estão necessitadas. Então, acredito que há um lado positivo em se acolher pessoas que vieram no terremoto, como no Haiti, que estão sofrendo perseguição política na Venezuela. O problema disso tudo é a politização da migração. Como na Europa você vê isso com mais frequência, muçulmana e de outros países africanos, como uma tentativa de remodelar a sociedade. Então, sobre o aspecto e a capa de um valor cristão está um fim político de engenharia social. Esse é o lado ruim. Esse é o lado ruim que quer, de certa forma, mudar as sociedades, trazendo imigrantes, e que acaba tornando os serviços públicos de saúde e de transporte mais complicados para as populações locais. É isso que tem que ficar atento. E mais, entrada no caso na Europa, de terroristas, entrada de muitas vezes de pessoas que não têm condições de viver pacificamente num país. A migração, aquelas pessoas que precisam, sim, mas os governos têm que estar atentos, tem que haver um controle. Né? Tem que haver um controle para que pessoas mal intencionadas não entrem nos seus países. Eu penso que a migração ela tem que ser vista sobre esse duplo aspecto, que é o aspecto correto, y no un aspecto ideologizado, o aspecto de ingeniería social. Porque ¿sabes lo que pasa acá? Que acá se usa mucho el tema de los derechos humanos como una excusa o como una base para decir de que en el fondo tenemos que acoger gente, tenemos que meter a los extranjeros acá, haitianos, venezolanos, todo lo demás. Nada en contra de que vengan las personas, pero ¿qué pasa cuando en un país se satura a este nivel? Y en la salud, en la educación, la vivienda, entre otras cosas más. ¿Qué implicancias va a tener esto para un país en cuanto a su identidad también? No somos un país desarrollado. Porque aparte de eso no somos un país desarrollado. As implicações são muitas, mas eu creio que não há como prever as consequências. Não há como prever. É uma tentativa. Toda tentativa de engenharia social parte de um pressuposto de que é possível mesclar mais a população, tirar a homogeneidade de certas pessoas, para que, no caso de uma sociedade mais
coesa, né? Quando você cria mais diferenças, é mais fácil você manipular, é mais fácil você introduzir modificações. Eu não sei dizer quais são os resultados disso. É preciso ficar atento apenas e impor limites. Eu acho que é isso que nós podemos fazer no princípio. E observar para aqueles países que estão mais avançados, como os países europeus, a desagregação social, o aumento da violência, né? E imigrantes muitas vezes que não respeitam as tradições locais dos países. Né? Então há que se criar um equilíbrio. O equilíbrio é a coisa mais difícil de se fazer. Perfeito. É isso. Eu desejo para vocês do Chile que possam seguir em frente, que se comuniquem, né, que entrem em contato com seus vizinhos, que são contra o aborto, né, com os dos outros países, Brasil, Argentina, peruanos, colombianos. O que é possível, assim, hoje a rede social é um instrumento que pode estar a nosso favor. Então nós temos que nos comunicar. Muy bien. Muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Y bueno, a seguir luchando contra la ideología de género y contra el aborto que los quieren implantar en todos los países. Eu que agradeço a oportunidade. Deus os abençoe. Muchas gracias. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.